Então eu posso pedir: Senhor, muda o meu casamento. Senhor, muda a minha vida financeira. Senhor, muda isso, muda aquilo. O senhor pode até mudar? Pode, mas vai voltar. Eu vou voltar a estragar meu casamento, eu vou voltar a estragar minha vida financeira sem visão. Mas quando eu peço visão, eu paro, eu enxergo. Eu faço isso por causa disso. A causa dessa situação é porque eu fico fazendo assim. Então agora eu tenho visão, eu tenho entendimento de quem eu sou, por que eu faço isso e por que eu vivo tal resultado. Então agora que eu tenho visão, eu tenho clareza, agora eu posso enxergar, agora eu posso mudar, porque agora eu tenho consciência e com consciência eu posso estabelecer as coisas novas. Graças a Deus, mais uma vez, nós aqui, nessa madrugada, buscando ao Senhor, essa madrugada abençoada, né? Mais uma oportunidade, como nós temos falado, né? Vamos chamar a atenção do Senhor. E até uma passagem que a Bispa até leu bastante essa semana, né? Que eu quero ler novamente para você, que está aqui em Isaías 7, Isaías 7, né, da mensagem, que eu vou ler só o finalzinho, né? Não, enfim, vamos ler inteiro. Mas o Eterno Senhor diz: isso não vai acontecer, não vai dar em nada, porque a capital da Síria é Damasco e o rei de Damasco é um mero homem, Rezim. Quanto a Efraim, em 65 anos estará reduzida a entulhos e nada sobrará. A capital de Efraim é Samaria e o rei de Samaria é só o filho de Remalias. Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. Eu quero que você guarde essa frase. Pode colocar de novo. Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. Em qualquer lugar que nós pisarmos, pessoal, fora da fé, nós vamos afundar igual Pedro, quando ele foi andar sobre as águas. Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. Pedro, quando colocou os pés naquela água, ele se firmou na fé. Ele estava andando sobre a palavra do Senhor. Até agora há pouco, no nosso cultivo familiar, eu li a passagem do cego de Jericó, em Lucas, né? Que o Senhor estava passando. Depois, o 19, que fala sobre o Zaqueu. E é a mesma situação. Quando o cego de Jericó, ele soube o que estava acontecendo, ele se firmou na fé. Ele era cego, ele era mendigo, ele vivia de esmolas, de favor. Mas quando ele soube quem estava ali passando, ele pegou aquela oportunidade como a única da vida dele, a primeira e a única oportunidade da vida dele. Ele se firmou na fé. Ele talvez já tivesse ouvido várias vezes sobre Jesus, sobre o que aquele homem estava fazendo, então ele creu. Ele creu, ele gritou, ele chamou a atenção do Senhor. Então o nosso papel, se nós queremos realmente vencer, é firmar os nossos pés no Senhor. Porque para onde nós olharmos, nós vamos enxergar corrupção, más notícias,
coisas que parecem assim, meu Deus, quando isso vai acabar? A gente sempre fala, né? E a gente sabe que instintivamente a gente acredita nisso, né? Que o mal não se sustenta, o mal nunca vai vencer, né? Que o mal sempre tem um prazo de validade. Mas quando a gente olha para as situações, para as circunstâncias, a gente fica pensando, mas quando, né? Parece que não tá acontecendo, mas está. Sempre está acontecendo, pessoal. As situações que a gente olha para a nossa vida, as situações que eu olho para a minha vida, para as circunstâncias da minha vida, e às vezes, se olhar de uma forma mais aberta, mais ampla, parece que não está acontecendo. Mas quando a gente olha mais de perto, quando a gente se aproxima e observa alguns detalhes, a gente percebe que está acontecendo. Então, o nosso lugar, o nosso papel é firmar os nossos pés sobre a fé. Do contrário, não há onde se segurar. Se você se segurar em pessoas, você vai afundar. Se você se segurar em governo, você vai afundar. Se você confiar em você mesmo, você vai afundar. Porque maldito o homem que confia no homem, inclusive em si mesmo, né? Porque se a gente vai na carne, a gente fala, não, porque eu nunca faria isso. Não, porque isso nessa eu não caio. A pessoa vai lá para passar vergonha, Deus permite para a pessoa passar vergonha e ela mostra para ela mesma que ela não é tudo isso. Então, se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. Então vamos nos firmar na fé. Chega de olhar para pessoas, chega de olhar para calendário, chega de olhar para qualquer situação que talvez você esteja olhando. Às vezes é um médico, às vezes é uma questão na justiça, às vezes é uma situação no seu casamento. Se você olhar para pessoas, para circunstâncias, você vai desistir, você vai desanimar, você vai querer parar, você vai querer pegar um atalho, você vai querer aceitar uma proposta errada, algo menor, algo que não é de Deus, não é o que Deus tem para você. Deus não faz planos de derrota. Então, analisa isso. Onde nós temos firmado os nossos pés? Tem sido na palavra, tem sido no Senhor. Nós temos feito como o Zaqueu e o cego de Jericó. Nós estamos aqui, clamando, chamando a atenção do Senhor. Estamos fazendo algo para atrair a atenção do Senhor. É algo muito interessante, pessoal. Quando aquilo é um desejo verdadeiro, né? É igual quando você já deve ter ouvido alguma história assim, né? Diante de um animal feroz, de um cachorro feroz, alguma coisa assim, de um ataque, né? A orientação sempre é essa, não corre, né? Não mostra que você está com medo. Por quê? Porque o animal, ele fareja o medo, ele sente o medo. O predador, ele percebe o medo, ele sente isso. E Zaqueu, por exemplo, ele estava com tanta fome, com tanta sede do Senhor, que ele tentou imaginar ali por onde que Jesus ia passar, e ele subiu na árvore, e o Senhor sentiu o cheiro dele. O Espírito Santo sentiu o cheiro da vontade, da sede, do desejo de Zaqueu em ver Jesus. E ele foi até ele, olhou para cima, falou, desce que eu vou ficar na sua casa. Chamando pelo nome. Veja que o Espírito Santo falou tudo ali. Né? Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou ficar na sua casa.
Então o Senhor está farejando, como aquela passagem, o Senhor passa os olhos sobre a terra procurando pessoas, né, corações inteiros para mostrar o seu poder. Então será que nós temos nos feito o Senhor olhar para nós como o cego? Que gritou e chamou a atenção do Senhor e não desistiu e gritou mais alto porque o Senhor permite testes. Se eu só vier aqui e orar a Deus e no próximo teste que eu tiver, eu já paro de orar, paro de buscar, então eu não queria tanto vencer assim. Mas é quando eu recebo as negativas, é quando eu recebo os nãos, eu tenho aquelas pessoas que desejam mal, que torcem para que dê errado, mas eu vou lá, eu me levanto, eu vou lá, eu clamo o Senhor, eu oro mais alto e eu faço Ele olhar para mim, eu faço Ele parar para mim. Então nós temos que ter esse espírito de olhar para o Senhor e pisar. Ele falou, então eu vou andar sobre isso. Ele diz que vai acontecer, então eu vou ficar com isso. Então, se vocês não se firmarem sobre a fé, sobre o que você estava se firmando até agora, era realmente sobre a fé? Você estava buscando realmente com todo o afinco, estabelecer realmente as suas próprias mudanças? Porque é algo que a gente tem batido bastante, pessoal. As mudanças não são essas que a gente fica, talvez nem não são aquelas que a gente fica colocando. As mudanças são aquelas que ninguém está vendo. As mudanças são aquelas que a gente tem que estabelecer no nosso espírito primeiro. Aquela mudança de buscar a Deus, aquela mudança no nosso caráter, aquela mudança no nosso espírito, aquela mudança no nosso coração. Aí sim a gente vê mudança no casamento, no financeiro, na saúde, porque tudo é reflexo da nossa alma, do nosso espírito, do que está acontecendo no nosso coração, do que está acontecendo aqui dentro de nós, que reflete, né? Reflete com uma inveja, você vê? Né? Inclusive nessa passagem é muito interessante, né? Nesse momento que Jesus estava em Jericó, quando as pessoas viram o Zaqueu sendo, o cego sendo curado, o povo ficou feliz, o povo adorou a Deus, o povo bateu palmas, né? Mas quando foi com Zaqueu, o povo ficou com inveja, o povo fofocou, o povo falou do caráter de Jesus. Falou que quis insinuar ali que Jesus não era tão santo assim não, que Jesus não tinha discernimento não. Talvez Jesus tinha algum interesse naquele homem, no dinheiro dele, insinuou. Por quê? Porque na prática, são nesses testes que saem quem nós somos de verdade. Às vezes a gente se considera, né, pessoas assim, irrepreensíveis, que era esse povo que estava seguindo Jesus. Que quando enxerga alguém que ela considera que é inferior, que é menor do que ela, está mudando de vida, está acontecendo algo bom na vida dela, ela até fica feliz. Abençoa aquela pessoa, fez aquela caridade, abençoa aquele morador de rua, olha que bacana, né? Olha que lindo. Mas quando ela vê alguém que ela julga que é maior do que ela, que está numa posição melhor do que ela, aí ela bota defeito, aí ela inveja, né? Essa história aqui revela muito sobre o caráter de muitas pessoas, de muitos crentes, inclusive, daqueles crentes que até fala que se importa com as pessoas, que ama as pessoas, mas quando ela está pior, quando é um coitado igual o cego,
um coitado, um mendigo, né? Aquele que não, aos olhos dela não oferece ameaça nenhuma para ela. Mas quando é alguém que está numa outra posição, aí sai aquela amargura. Mas também, olha o que fez. Olha também, olha o histórico desse daí. Mas também chegou assim, desse jeito, passando a mão nos outros, enganando as pessoas, puxando tapete. Né? Isso daí não é de Deus, não. Não é isso que nós vemos? Julgando o caráter de Jesus, falando mal de Zaqueu, como se a pessoa não pudesse, não tivesse o direito de errar e não tivesse o direito de mudar. Então, nós precisamos analisar que às vezes as nossas bases estão muito frágeis, pessoal. Por que muitos crentes não têm saído do lugar? Porque as suas bases são fracas. A sua estrutura é fraca, as suas raízes não são profundas, a sua fé não é sólida. É uma fé que está alicerçada na areia. Quando vem um teste, sai a inveja ainda. Quando vem um teste, sai a amargura ainda. Quando alguém está vencendo, não sai a alegria com os que se alegram. Sai a inveja ainda. Então, muitas vezes, o que nós vemos são pessoas que não entenderam ainda. Que não entenderam o que é servir a Deus. Que estão perseguindo, estão falando de mudanças, mas a mudança dela, do caráter dela, ela ainda não estabeleceu. Ela não colocou em prática, como Paulo fala ainda, das coisas elementares. Aquilo que a gente deveria já ter superado, já ser algo assim, nossa, tranquilo já. Não, a pessoa ainda fica caindo naqueles mesmos velhos erros. Ela continua caindo na falsidade, ela continua caindo na inveja, ela continua caindo na hipocrisia. Porque todo esse povo aqui era um bando de hipócritas, né? Porque para o coitado ali que estava agora enxergando, batia a palma. Mas para o milionário ali, para o rico do Zaqueu, aí ninguém bateu palma, não. Ninguém glorificou a Deus pela salvação do Zaqueu. Mas Zaqueu não falava que era crente. Ele mostrou que ele tinha entendido. Ele falou: olha, Senhor, a partir de hoje eu estou doando metade dos meus bens, do meu dinheiro para os pobres. Ou seja, aquilo que era o meu Deus não é mais. E se alguém me disser: ó, Zaqueu, você me lesou, você pegou meu dinheiro, você me cobrou além do que deveria, você me extorquiu mesmo, você quis cobrar mais mesmo, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, às vezes, algumas pessoas falam de cristianismo, falam da fé, mas não tem obras. Aqui, o Zaqueu, ele não citou nenhum versículo bíblico, mas ele mostrou com obras a mudança dele. Então, são nestes testes que nós mostramos se a nossa base é sólida, pessoal. Então eu peço que você traga para a sua vida isso. Traga e analise: a minha base é sólida, os meus fundamentos são sólidos. Quando eu sou testado com a bênção de alguém, quando alguém é abençoado perto de mim, quando eu vejo alguém crescendo, o que sai de mim? É glória a Deus, nossa, que bom, nossa, que Deus abençoe muito mais, ou sai inveja ainda? É muito, muito revelador essa passagem, porque nos traz o entendimento de como que as pessoas, elas muitas vezes nem percebem isso. Que quando ela está vendo alguma coisa boa acontecendo com
com uma pessoa que para ela não é uma ameaça, entre aspas, a ameaça está na cabeça dela, obviamente, ela até parece que é a tal da piedosa, né? Uma pessoa piedosa, uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa que fica feliz, né? Olha, mais uma alma salva, né? Olha que glória a Deus, que bênção, né? Mas quantas vezes que a gente já viu isso na igreja? Da pessoa contar um testemunho e ao invés a outra pessoa se alegrar, a pessoa fica lá fofocando, fazendo intriguinha, né? Falando mal da pessoa, mostrando o quê? As suas misérias, mostrando que o que ela estava pisando, sobre o que ela estava pisando, não era sólido, não era firme. Então, às vezes a pessoa está falando, eu preciso dessas situações mudadas, porque a minha casa está um pé de guerra. Não, porque as minhas finanças estão sempre de altos e baixos. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu preciso de mudança, Senhor. Eu não aceito mais viver esses resultados medíocres, miseráveis. Não, eu não posso mais aceitar, Senhor, terminar mais um ano endividado. Eu não posso mais terminar esse ano com meu casamento bagunçado desse jeito. Não posso aceitar isso, está amarrado, eu declaro mudança. Qual é a base que eu tenho construído da minha vida? Como que a minha fé tem sido exercitada? Às vezes a minha fé está desse jeito. Mal eu estou entendendo, mal eu estou me conhecendo, às vezes eu estou me conhecendo, às vezes eu sei disso. Às vezes não, mas muitas vezes eu sei. Quantas vezes que são testes que Deus permite, como o teste aqui do cego. O Senhor não parou na primeira vez que ele gritou por ele. Ele foi parar na segunda vez. Então, às vezes, nos testes, nós somos reprovados todas as vezes. Tem gente, pessoal, que é impressionante. Ele entrega o poder dele assim, ele tem um emocional tão ainda debilitado que todas as vezes a pessoa cai, ela perde a bênção dela, perde a paz dela, ela entra num modo assim emocional que ela se revolta com as coisas. Ou seja, a paz dela é o que eu brinco, né? A paz dela não vale 5 centavos, é baratinha, ela entrega para qualquer um. O diabo leva, uma pessoa leva, alguém vem e faz uma brincadeira, perde a paz, vai uma outra pessoa, faz uma colocação, não importa, ela entrega. Ela vai lá e abre mão da benção dela, da paz dela, e às vezes a pessoa está lá numa boa, nem lembra de nada, mas a pessoa perde, a pessoa aceita, não aceita perder suas bênçãos, não aceita. Esse povo aqui, já estava ouvindo Jesus falar, viu o cego ser curado, mas qual foi o saldo? Qual foi o saldo daquelas pessoas do capítulo 19? Voltaram para casa amarguradas. Um dia todo abençoado, perdido. A vida deles poderia ter sido mudada, mas, incrivelmente, de toda aquela multidão que estava seguindo Jesus, apenas 2 tiveram sua vida mudada. Apenas o cego lá da entrada da cidade e o publicano, o Zaqueu. Só 2 pessoas tiveram sua vida mudada, mas o resto estava lá, batendo palma, assistindo, né? Quantas vezes que a gente não está, às vezes há anos, apenas assistindo? Apenas os outros testemunhando, apenas os outros mudando de casa, mudando de carro, melhorando no casamento, servindo mais ao reino, à obra do Senhor, os filhos lá se engajando na obra, e aquela pessoa ali só lá. Tem a cadeirinha dela cativa, ela sabe onde sentar, ninguém pega o meu lugar, porque esse é meu lugar. E só.
Só isso. Ela vai, ela canta música, ela ora um pouquinho, depois ela vai embora, volta para casa e no outro dia a mesma coisa. Mas cadê o ano melhor que o anterior? Cadê um tempo de progresso? Cadê aquela caminhada progressiva? Né? Cadê aquele passo, né? Onde ela vê uma progressão, um avanço? Quando ela olha para trás e ela vê, nossa, que bênção, né? Olha quanta coisa eu já fiz, né? Meu ano foi muito, muito superior ao ano passado. Não, às vezes ela está vivendo os mesmos problemas, falando das mesmas coisas, vivendo para uma repetição de histórias. Por quê? Porque ela vive uma repetição de padrões. Por quê? Porque as bases dela são fracas. Eu volto a dizer, acho que já pela quinta vez, se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. A nossa base precisa ser a fé. A fé me faz acreditar quando eu não vejo nada. A fé me faz ter as atitudes quando eu não quero ter. A fé me faz olhar para onde eu não quero olhar. A fé me puxa para coisas mais difíceis quando eu quero ficar nas coisas fáceis. Isso é a fé. Isso é fé. A fé me faz abrir mão daquilo que para mim um dia foi muito importante, mas pela fé eu abro mão daquilo. Eu sei que aquilo é um ganho. Se eu abrir mão daquilo, eu estou ganhando. Não estou perdendo, eu estou abrindo mão de algo, mas que eu estou ganhando. Então a fé me faz fazer coisas contraintuitivas. Eu não queria fazer isso, eu não queria pedir perdão para aquela pessoa, eu não queria me acertar com tal pessoa, eu não queria dar esse passo, eu não queria assumir esse projeto, eu não queria fazer isso, eu não queria enfrentar e ter uma postura assim, mas a fé, ela me impulsiona a tomar essas decisões corajosas. Então, eu vou tomando as decisões, eu vou guardando, eu vou pegando a palavra, eu vou me enchendo da verdade, eu guardei a sua palavra no meu coração, eu escondi a sua palavra no meu coração, então eu estou guardando a coisa certa pela fé. Então, eu quero que você faça essa análise, a sua base é sólida, você tem firmado seus valores, você tem firmado a sua vida na palavra do Senhor? O que tem saído de você tem saído uma pessoa nova, uma pessoa diferenciada, uma pessoa transformada, mudada? Ou será que não? Ou será que nesses testes você tem ainda mostrado um lado muito carnal, um lado muito rancoroso, um lado que talvez você não tinha ainda essa total consciência? Mas você parar para analisar ali profundamente como você reage diante de algumas coisas, como você reage diante das situações com algumas pessoas, você está percebendo, isso daqui tá me roubando bênção. Daqui eu preciso trabalhar isso urgentemente. Sem essa mudança, eu não verei outras mudanças. Sem essa transformação de caráter, de coração, eu não terei mudanças aqui fora na minha vida. Então, meus queridos, eu quero orar com você e eu quero que você faça essa análise interna. Vamos analisar. Será realmente que eu estou firmado na fé? Ou estou ainda firmado em sentimentos, em mentiras, na minha força natural, em pessoas, né? Ou seja, em tudo aquilo que vai fracassar, tudo aquilo que vai falhar. Então, vamos orar. Vamos pedir visão. Vamos pedir visão, que foi aquilo que o Bartimeu foi sábio, né? Ele tinha tanta visão que ele pediu visão.
Porque ele não tinha casa, ele podia ter pedido uma casa. Ele não tinha um emprego, ele podia ter pedido um emprego. Ele não tinha dinheiro, ele podia ter pedido dinheiro. Mas ele pediu visão. Porque ele entendeu que com visão eu posso ter todas as demais coisas. Mas se eu não tenho visão, eu posso ter alguma coisa, mas aquilo não vai se sustentar. Então eu posso pedir, Senhor, muda o meu casamento. Senhor, muda a minha vida financeira. Senhor, muda isso, muda aquilo. O senhor pode até mudar? Pode, mas vai voltar. Eu vou voltar a estragar meu casamento, eu vou voltar a estragar minha vida financeira sem visão. Mas quando eu peço visão, eu paro, eu enxergo, eu faço isso por causa disso. A causa dessa situação é porque eu fico fazendo assim. Então agora eu tenho visão, eu tenho entendimento de quem eu sou, por que eu faço isso e por que eu vivo tal resultado. Então agora que eu tenho visão, eu tenho clareza, agora eu posso enxergar, agora eu posso mudar, porque agora eu tenho consciência e com consciência eu posso estabelecer as coisas novas. Então, é muito importante isso, esse entendimento da nossa parte. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, e eu juntamente, Senhor querido, com o seu povo, eu peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, venha tomar essa decisão. Eu vou firmar a minha vida, eu vou firmar a minha vida, eu vou firmar os meus pés na fé. Porque nenhum outro lugar vai ser seguro. Nenhum outro lugar vai ser firme. Porque foi o que Pedro fez. Pedro firmou os seus pés sobre a fé. Ele firmou os seus pés sobre a palavra, por isso ele conseguiu andar sobre as águas. Então eu te peço, Senhor, dá visão a cada um de nós, Senhor. Eu declaro visão sobre o nosso povo, Senhor. Eu declaro pés firmes, Senhor, sobre a fé. Eu declaro corações renovados. Eu declaro mentes transformadas. Eu declaro uma capacidade de ouvir a sua voz, de entender, meu Pai, o que é necessário ser mudado. Eu te peço, Senhor, dá visão. Dá visão, Senhor, ao nosso povo. Dá visão e discernimento. Dá visão e discernimento, Senhor, porque sem visão, onde não há visão, o povo perece. Então nos ajuda a ver, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajude a ver, nos ajude a crescer, meu Pai, internamente. Porque se não muda internamente, não muda externamente. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós queremos ver, nós queremos enxergar, Senhor. Eu declaro vitórias, meu Pai, na vida do nosso povo. Eu declaro uma mente, Senhor, transformada. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, uma vida alicerçada na palavra, alicerçada na rocha, Senhor, eu peço. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra, Senhor, porque do contrário, tudo vai ser em vão. Tudo vai ser perdido, todas as orações vão ser apenas palavras jogadas fora. Porque se nós falamos algo, saímos do mesmo jeito, é perda de vida, é perda de tempo. Temos que fazer como o Zaqueu. Ele entendeu e imediatamente ele tomou uma providência. Olha, Senhor, eu vou abrir mão daquilo que foi meu Deus e eu vou lesar aqueles que eu prejudiquei. Então ele já teve uma atitude correta, positiva, ele mostrou a fé que ele tinha entendido. É uma fé com obras. Então o que é que precisa ser feito para que essa mudança se materialize? Porque a palavra diz que nós somos colaboradores do Senhor. Então o que é que
da minha parte, da sua parte, eu posso fazer? Se eu estou vivendo uma situação na minha saúde, o que eu posso colaborar para que ela possa melhorar? Se eu estou vivendo algo no meu casamento, o que eu posso colaborar para que ele possa melhorar? Se eu estou vivendo algo no meu financeiro, qual é a minha parte? Qual é a minha parte de culpa aqui e de solução também? Então, nós temos que parar, pessoal, de sempre ficar esperando que Jesus vai parar e vai me chamar. Não, eu tenho que chamar a atenção dele. Eu tenho que clamar, eu tenho que atrair o favor dele para a minha vida. Eu tenho que fazer ele olhar para mim. Eu tenho que ir lá, deixa eu caçar um espacinho aqui, deixa eu subir aqui, ele vai passar por aqui, deixa eu ver se ele me enxerga. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que trabalhar o domínio próprio, as minhas emoções, e não ceder mais a esses pensamentos malignos, não entregar mais a minha paz, não vender mais a minha paz baratinho, parar de ficar caindo nos mesmos erros, mas se quando eu errar, que sejam novos erros, mas não mais os mesmos. Então peça visão para o Senhor hoje, peça visão para Deus nessa madrugada. Senhor, eu preciso de visão, Senhor, porque do contrário eu vou fazer um sacrifício de tolo. Eu preciso de visão, Senhor, para sair daqui não só com sono, mas com entendimento. Que daqui a pouco, Senhor, a hora que eu for para o trabalho, eu não vou falar mais do mesmo jeito. A hora que eu cruzar ali com a esposa, com o marido, com um colega de trabalho, eu não vou mais tratar ele do mesmo jeito. Porque eu tenho visão, eu estou entendendo, Senhor. Estou entendendo que muitas vezes é isso que tem travado a minha vida. Uma oscilação, uma inconsistência. Uma vida ainda de inveja, uma vida ainda de misérias emocionais, uma vida ainda de descontroles emocionais. Então não vou mais viver assim. Não vou mais agir de uma maneira que eu estou me sabotando. De uma maneira que eu estou arruinando com a minha vida. Então tome essa decisão. Peça ao Senhor isso. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Para e olha para mim. Para e olha para mim, Senhor. Eu não quero mais ficar carregando essa velharia, eu não quero mais ficar carregando a miséria, eu não quero mais ficar carregando a cegueira, eu não quero mais ficar carregando, Senhor, o velho padrão, o velho estilo de vida. Então me ajuda, Senhor. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Todo dia é dia de decisões, pessoal. Todo dia é dia de uma nova decisão. Todo dia é o dia que eu posso dar mais um passo em direção a uma grande vida, a vida que o Senhor tem para nós. Todos os dias nós podemos evoluir um pouco mais, nós podemos dar passos de fé, nós podemos agir de modo corajoso. Todos os dias nós podemos crescer. Então decida isso. Decida, eu quero crescer hoje, Senhor. Eu quero crescer. Eu quero ver, Senhor. Eu estou vendo, eu não vou voltar para o tempo da cegueira, Senhor. Sim, Senhor. Para que eu possa viver sua vida. Sublime graça.
essa visão ao Senhor. Senhor, me ajuda a ver, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu não vou mais cair no mesmo erro, Senhor. Eu tenho vivido, Senhor, uma vida inteira de altos e baixos, Senhor, fracassando nessa área, caindo neste ponto, cedendo a este tipo de pensamento e emoção. Eu quebro isso agora, Senhor. Eu quebro esse padrão agora. Eu quebro esse padrão agora na minha vida. Este padrão não funciona e eu sei disso. Mas agora eu vou me levantar, eu vou resistir de uma vez por todas. Eu já disse que ia fazer isso muitas vezes, eu não consegui, Senhor. Mas agora eu vou colocar essa força. Eu vou fazer como o cego, Senhor. Eu vou gritar, eu vou chamar a atenção do Senhor até o Senhor parar. Eu não vou mais ficar cedendo às minhas emoções. Eu não vou ser intimidado pelo mal. Eu não serei mais intimidado pelas más notícias, por aquilo que parece que não está dando certo. Não, eu não vou mais ceder a isso. Eu não cedo mais a isso. Eu vou me levantar. Eu já me levantei, na verdade. Eu já me levantei para não retroceder mais. Tome essa decisão. Qual a decisão que você toma hoje, nessa madrugada? Qual é a sua decisão? O que precisa ser arrancado da sua vida? Tome essa decisão. O Senhor quer fazer na sua vida. O Senhor quer mudar as nossas vidas. O Senhor não quer que você só carregue mais uma pasta. Não, o Senhor quer que você carregue testemunhos, experiências. Não aceite isso mais. Terminou, mas amém, né? Na próxima vai. Não aceite isso para a sua vida. Não aceite carregar mais uma pasta, mas carregue experiências, testemunhos, mudança. O propósito da mudança, então tem que mudar. Tem que mudar, tem que declarar a mudança, tem que resistir às pressões. Vai ter os nãos, vai ter as opiniões. Veja que nunca estava lá para ajudar o cego. No dia que ele se levantou, também se levantou as oposições. No dia que ele se levantou, também levantou o fica quieto, cala a boca, não enche o saco. Não age assim, você está incomodando as pessoas. Ou seja, sempre haverá esse tipo de situação. Quando você se levantar, vai vir o teste de novo, para ver se você está preparado. Então, se você está falando, não, hoje eu me levantei, saiba que hoje ainda você vai ter um teste para enfrentar. Viu como foi rápido? O cego se levantou para clamar a Jesus e o mal se levantou no mesmo instante para dizer que era perda de tempo. Perda de tempo. Então, tome essa decisão com força. Eu decido mudar isso, Senhor. Eu decido tirar isso da minha vida, eu decido colocar isso na minha vida, eu decido mudar este padrão. E eu sei, Senhor, que na mesma velocidade que eu me levantei, a mesma velocidade que eu vou receber uma afronta, eu vou receber uma notícia, eu vou ser tentado e testado. Só que agora eu sei como o diabo trabalha. E eu vou resistir. Ele vai ficar com medo de mim agora, porque agora eu não caio mais na dele. Agora eu tô alinhado com Jesus. Jesus perguntou, o que você quer? Eu quero ver, eu quero visão. Porque se eu tiver visão, eu tenho minha família, eu vou ter a minha casa, eu vou ter ali os meus resultados, eu vou ter tudo que eu preciso, porque agora eu tenho visão. Então esse tem que ser o nosso entendimento, pessoal.
nessa madrugada, tome essa decisão. Você não está aqui à toa. Tem muitas pessoas que poderiam estar aqui orando junto conosco, mas ainda muitos preferem apenas o que ela já está acostumada a fazer. Quando é exigido que ela faça algo mais, algo além, aí fica pesado, fica difícil, fica longe demais, fica complicado, fica frio demais. E você tem mostrado que você quer mais. Então, clame ao Senhor. Chame a atenção do Senhor. Acredite. Firme os seus pés realmente na fé. Saia voltando para a sua vida, para a sua casa, voltando, indo para o seu trabalho, enfrentando as situações. Saia assim, saia firme. Não, Senhor, isso já mudou. Eu vou passar nesse teste, eu vou dar a resposta certa para Deus. Eu não vou mais sair com a minha mente disponível. Eu não vou sair com a minha mente distraída, não. Eu vou sair focado. Eu tenho foco. Eu não vou cair nessa seta de novo, não. Eu vou ser inteligente, eu não vou mais ficar caindo nos mesmos erros. Tome essa decisão. Não, Senhor, eu não vou mais cair na mesma situação, não. Não vou cair mais na mesma seta, não. Eu vou passar nos testes. Eu vou passar nos meus testes, os testes da fé, no teste de me alegrar com os que se alegram, nos testes da pressão, nos testes das provocações. Eu vou passar nos testes da incredulidade, eu vou passar nos testes daqueles que tentam me prejudicar. Eu vou passar nesses testes. São esses que mostram que eu cresci. Onde está todo mundo vencendo e eu não, e eu estou feliz por eles. Onde está todo mundo torcendo para o mal, mas eu estou ali firme na minha convicção. São nesses testes, pessoal. Tome posse da sua cura. Toma posse da sua cura emocional. Toma posse da cura do seu destino. Toma posse da cura do seu relacionamento. Tome posse disso em nome de Jesus. Tome posse dessa unção. Tome posse deste poder. Tome posse da vitória sobre a sua vida em nome de Jesus. Tome posse. Você é curado, você é liberto, você é livre. Você não é mais escravo dos sentimentos. Você é forte, você é ousado. Você é um conquistador. Unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Tome as suas decisões. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. O que você decide nessa madrugada? Para você começar a sua quinta-feira já diferente. O Zaqueu, ele entendeu, Senhor,
Hoje eu já tomo essa decisão de reparar os meus erros. Qual é a sua decisão hoje? Quais os erros, quais os ajustes? O que você coloca, o que você tira? O que você muda no seu dia a dia? Quais as reparações que serão feitas? Quais as mudanças que serão estabelecidas? Tenha clareza na sua vida. Tenha clareza. Comprometa-se com Deus e com você mesmo. Senhor, hoje mesmo eu vou tomar essa decisão, hoje mesmo eu vou ligar para tal pessoa, hoje mesmo eu vou lá e me acertar com tal pessoa, hoje mesmo eu tomo essa decisão de arrumar essa área da minha vida, organizar essa área da minha vida, eu estava deixando para depois, estava deixando para outra oportunidade, eu estava esperando algo dar certo, algo ficar muito certinho, muito perfeito, eu não vou esperar mais nada. Eu vou lá, eu vou dar início a isso, eu vou pegar isso para a minha vida como um desafio. Eu sei que vai dar certo, eu sei que vou vencer, porque o Senhor está nisso, eu creio nisso. Creia nisso, pessoal. Tome decisões, a vida é feita de escolhas e de decisões. Se eu venho e participo e eu saio da mesma maneira, não nada claro, nada objetivo na minha vida, eu estou perdendo minha vida, eu estou perdendo tempo. Porque as nossas decisões são tomadas assim, em momentos assim. Não daqui a 2, 3 dias, ou a hora que você voltar para casa e refletir, não. É agora. É nesse momento. Porque pode ser que eu não tenha depois, pode ser que o velho padrão volte e domine a minha mente, se eu não estou vigiando. Aí eu falo que é a crise, eu falo que é o mercado, eu falo que é isso, que é aquilo. Não, o problema sou eu. Então eu vou parar de ser o problema. Se eu sou o problema, eu vou parar de ser o problema. Então tome essa decisão. E agradeça ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, porque eu estou vendo, Senhor. Eu estou vendo onde eram as minhas misérias, Senhor. Eu entendi que eu era muito mais miserável do que eu imaginava. Era muito mais fofoqueiro, invejoso do que eu imaginava. Isso mudou, Senhor. E agora eu tenho consciência. Eu tenho consciência, não vou mais cair nos mesmos erros, nas mesmas setas. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Faça como Zaqueu, faça como o cego. Eles mostraram o que eles queriam. Mostra a Deus que você o quer mesmo. Senhor, eu quero a sua presença na minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude, Senhor. Me ajuda, Senhor. Por favor, me ajuda. Tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me derrama graça, sabedoria, força, espírito. Eu creio, Senhor amado, em nome de Jesus, eu creio nas mudanças, Senhor. Eu creio, meu Pai, nas mudanças, mas aquelas, Senhor, que talvez ela não estava enxergando até então. Eu creio nessas principais mudanças, Senhor. Eu creio num povo forte, eu creio num povo determinado, num povo que não fica medindo esforços, meu Pai, não fica medindo, analisando o custo, mas olha o benefício. Eu vou buscar o Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, o Senhor é meu sócio. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu quero te agradar. E eu vou te agradar. Eu quero e eu vou, Senhor. Não tome essa decisão. Eu quero e eu vou te agradar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos dá as direções para a nossa vida. Que nós temos que firmar os nossos pés sobre a fé. Do contrário, tudo vai afundar. Tudo vai afundar. Se vocês não firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme.
Então nós cremos, Senhor. Nós cremos, nós te amamos, nós te agradecemos pela vida, pelas bênçãos, pela vitória, pelas respostas, pelas conquistas. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa madrugada, que está aqui buscando o Senhor, clamando ao Senhor, agindo, meu Pai, de modo intencional. Muito obrigado, Senhor. Sustenta, fortalece o nosso povo, dê graça, dê saúde, dê ânimo, dê energia ao nosso povo para vencer todos os desafios em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.